Patinhas para alto! Eu sou o Felipe Aretone. E eu sou a Mega Cat. E a gente vai trazer mais uma atualização da nossa casinha. Os últimos vídeos que vocês viram, vocês estão acompanhando a gente aqui, né, nessa reforma que a gente está fazendo na nossa casa. Mas acabaram acontecendo alguns empecilhos aí que fez com que a gente não conseguisse gravar. E agora que a gente tá só nós dois aqui, a gente a gente consegue mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Olha, pessoal, então vamos falar primeiro da sala. O que temos na sala? Não fizemos muita coisa. A gente, e isso é um dos motivos também pelo qual a gente está dando uma diminuída no nosso material. A gente estava organizando um tempo para poder já mudar aqui para nossa casa nova. Então a gente já tinha pedido a mudança do modem, que agora já está instalado aqui na nossa casa, com a internet aqui. Então a gente está sem internet onde a gente está morando agora, porque a gente ainda não veio para cá. E acabou estendendo um pouquinho mais as reformas aqui, e aí a gente... Por isso que a gente está nessa dificuldade de fazer essa produção. As lives nesse mês não vão rolar, justamente porque a gente está sem internet lá. Os equipamentos, né, que a gente utiliza, computador para fazer a edição, o computador para poder fazer a transmissão online, tá tudo lá. Aqui só tá a internet. Então a gente vai dar uma paradinha, né? Mas a gente vai manter aqui alguns vídeos no YouTube, como vocês estão vendo. Até pra atualizar vocês, né? Isso, a gente vai atualizando vocês, tanto nesses vlogs que a gente tá fazendo, que a gente tá testando agora, né? Esses vlogs no YouTube. E agradecer pra vocês, que tá todo mundo curtindo, comentando. Perguntando sempre da nossa casinha, falando que viu o nosso vídeo, perguntando. Sim. E, bom, a gente não tá trazendo esse equipamento todo, nem a mobília pra cá, justamente pra não pegar a poeira, porque aqui ainda tá em reforma. Não tem muita coisa pra falar aqui da sala. Só que temos internet, estamos com tintas já pra poder fazer a pintura. Vamos mostrar aqui as coisas? Vamos mostrar, gente. Vamos mostrar. A primeira coisa que a gente vai mostrar pra vocês é um verniz que a gente comprou. Isso vai ser na finalização. Depois que a gente pintar a nossa casinha, a gente vai jogar esse verniz aqui, que ele tá escrito, eu não sei se vai estar focando, que ele é a proteção contra mosquitos, tá vendo? Uma coisa que a gente viu aqui na nossa casinha é que agora que é período de chuva, tá tendo muito mosquito, assim, de noite, né? Sim. E aí a gente viu essa possibilidade, vamos testar e ver se realmente funciona. É que somou que tá, além de chovendo muito, tá muito calor. Então dá muito mosquito. A gente já vai apostar nessa tinta, né, pra poder afastar ele. E se você conhecia essa tinta, ou se você tem até uma outra indicação pra gente poder afastar esses mosquitos chatos, deixa aí na descrição. A gente tem uma série de 4 tintas que a gente pegou pra poder a gente passar pela casinha toda. A gente não tá sendo patrocinado pela Coral, mas... Não está sendo. Note a gente, Coral, se vocês quiserem patrocinar a gente nessa reforma. Mas a próxima é sobre azulejos. É uma tinta especial para azulejos, que a gente vai pintar por cima do azulejo. Essa daqui a gente tinha pensado para ser um tom que vai ficar no nosso banheiro. Então a gente vai passar por cima do azulejo do banheiro. Então a gente comprou as tintas de azulejo, né? Amarelado, que é a flor de orvalho, que a gente achou bem bonito. E o outro que a gente comprou, esse é... Esverdeado? A pitada de alecrim. A gente viu que fica bem bonito pro banheiro também. A gente tinha comprado um pra cozinha, que ia ser o amarelo, e o outro verde, que ia ser pra o banheiro. Mas a cozinha a gente vai mostrar pra vocês o que vai estar rolando. Vamos ter que ir daqui pra a outra situação. Possivelmente a gente vai ter que usar isso aqui pra uma outra coisa. Sim. E aí a gente vai ver. Então a gente tem essas duas tintas de azulejo especificamente. O tom verde é o pitada de alecrim e o tom amarelo qual é? Flor de orvalho. Flor de orvalho. Uma sugestão aí pra alguém que queira pintar a casa, vocês entrarem no site da Coral, porque lá é muito fácil de você ver todos os tipos de cores que você quiser, sabe? Tem a opção de você poder ver também como ficaria na sua casa. E isso foi uma das coisas que a gente gostou, porque a gente procurou lá quais iam ser as melhores cores e depois que a gente cadastrou lá tudo bonitinho, mostraram pra gente quais as lojas que eram mais próximas pra revender esse produto. E a gente fez todo o acesso lá pela Coral e aí a gente comprou por lá. E assim, eu acho que foi 3, 4 dias, chegou. Sim. Essa outra tinta, ela já é pra parede mesmo. A ideia é que a gente pegue uma parede do quarto e aí a gente pinte essa parede toda com essa tinta. Ela é um tom amarelo. O nome é Brincadeira de Criança. A gente achou bem bonitinha, porque essa daqui, que pelo que a gente viu, é uma nova fórmula da Coral. E aí a gente pegou um com efeito brilhoso.
É, diamante. Diamante seria é brilhoso. brilhoso. É a primeira vez que a gente comprou esse produto, então a gente não sabe muito bem o resultado, mas a gente vai estar mostrando aqui também. Eu tava até conversando com a Vega que eu já vi esse tipo de pintura, mas ela é feita de uma forma manual, que você joga aqueles cristais que vem junto com a areia, mistura junto um pouco, né, claro, junto com a tintura e a diluição da água e você consegue esse efeito. Agora eu nunca vi ele já vindo a tinta pronta com esse efeito, então vamos ver, né, vamos testar. Vamos testar. A última tinta que a gente comprou, essa aí vai ser pra casa toda, né, todas as paredes. E aí a gente teve que decidir para ser uma cor não muito escura, então pegamos um branco, sim, mas ele é um branco especial. O nome dele é Momento Inesquecível. E tá sendo mesmo. E tá sendo mesmo. Aí ele é um tom meio de branco, meio aperolado, sabe? E aí ele fica um pouquinho mais escurinho, né? Porque ele não é aquele branco intenso. E a gente pegou o efeito mate, que vai dar aquele efeito de acabamento assim mais finalizado, sabe? Vai deixar bem bonito. A ideia é que, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma luminosidade boa, né? Sim. A gente é quase final de tarde e aí tem bastante luz aqui. Então, a nossa sala, o nosso quarto tem bastante luminosidade e a gente queria aproveitar essa luz toda refletindo das paredes, até para fazer nossas gravações. Então, por isso que a gente optou por um tom branco que pudesse refletir essa luz com mais facilidade. Até porque também a gente quer fazer uma decoração bonita e eu acho que se a gente pintar com muitas cores e botar as decorações que já vão ser coloridas, vai ficar muito bagunçado. Sim. E aí a gente resolveu comprar, né, esse branco, mas vai ficar bonito. Vamos mostrar mais coisa. Aí a Vega viu com uma das lojas que a gente comprou as tintas, que eles já vinham com um kit de pintura, então a Vega acabou pegando, são dois kits de pintura, mas a gente vai abrir um aqui para poder mostrar o que tem. Os dois vêm com as mesmas peças. Sim. A gente viu que para fazer essa pintura vai depender muito dos espaços, né? Tem espaços que são maiores, tem espaços que são menores, e aí dependendo a gente vai ter que usar o pincelzinho. Clássico. E temos dois rodos. Um que é maior, né? Que é pra gente pintar esses espaços maiores, que seria mais aqui a parede mesmo da sala ou do quarto, né? Que ele vem aqui pra gente colocar, aí depois o Pulinho coloca. E o pequenininho que a gente usaria mais pro azulejo, né? Porque a gente vai precisar pintar. E também, é claro, essa prateleirazinha aqui. Onde a gente vai misturar as porções de tinta com a água, para poder a gente conseguir aqui a diluição e aí a gente começar a fazer as pinturas. Esse processo acho que vai ser muito legal, porque a gente tinha a opção, né, de poder chamar aí alguém para fazer essa pintura, mas a gente sempre achou muito legal ver nos filmes, quando o pessoal compra uma casa, de pintar. E eu acho que vai ser muito legal da gente pintando, né? Com certeza não vai dar muito certo no início, mas eu acho que a gente vai aprendendo e vai dar tudo certo. Sim. Uma das coisas que veio junto com o nosso kit, a gente acabou pegando dois óculos de proteção. É bom, justamente como a gente está fazendo uma reforma, acabou tendo que fazer uma reforma geral aqui. Então ele está sendo bom para várias situações, a gente está usando ele. Eu gostei desse óculos, é bom? Porque quando a gente for fazer a pintura, né, para não cair nos nossos olhos, que essas pinturas aqui, como elas têm uma química forte, né, isso pode acabar até trazendo cegueira, essas coisas, né? Então, eu sou cheio de alergia, então eu pedi pra Vega dar uma atenção nisso, aos óculos. E as máscaras as também. máscaras, pra poder a gente não ficar cheirando as tintas. As tintas, As máscaras a gente vai abrir depois, né, quando a gente for usar, deixar ela bem fechadinha. Mas essas máscaras mesmo que a gente comprou na loja especializada pra pintura. Isso. E claro, aquela que é uma fita crepe para uso geral. O que a gente vai fazer com essa daqui? A gente vai passar ela em alguns pontos que a gente não quer que a tinta passe, né? Para poder a gente conseguir ali um efeito reto na pintura. Sim. Então a gente ainda vai usar muito essa daqui, principalmente nos rodapés, nos cantos, aqui nas portas. Quando a gente passar do teto para a parede também. A parede que a gente vai pintar em amarelo, a gente vai deixar as laterais dela com essa fita, porque depois a gente vai passar a tinta branca nas outras paredes. Aquela massinha que a gente vai colocando nos buraquinhos,
para poder, onde estava, né, algum parafuso, algo pregado, e a gente vai colocar isso antes de passar a tinta. Até nos azulejos, na parte dos azulejos, onde o azulejo deu uma trincada, uma quebrada, a gente vai colocar essa massinha antes de passar a tinta por cima. A gente vai esperar secar e depois passar a lixinha. E a lixa por último, que aí finaliza. Isso. De compras foi isso que a gente comprou por enquanto. Eu acho que ainda vai ter algumas coisinhas que a gente vai ter que comprar pra fazer essa pintura. Sim. Mas a princípio já tá tudo ok, né? E na sala, gente, basicamente não teve muita mudança. Uma baguncinha aqui, a gente tá com o computador aqui embaixo pra poder utilizar, porque a gente tá sem internet em casa, né? Só aqui que tá a internet. E a gente trouxe até a nossa impressora aqui, porque a gente precisa... né, pra ir trabalhando aí com algumas coisas. Bom que tem uma vista boa e tá tendo uma iluminação boa aqui. Mostra que eu acho que a gente, da última vez, a gente tava de noite, a gente não chegou a mostrar a vista daqui. A gente consegue ver o final da nossa rua, né? Com aquela rua principal ali no fundo. E o sol, tanto o sol quanto a lua, eles nascem aqui de frente. Então fica uma visão bem bonita também no céu. E aqui a gente viu que tem um espacinho dos azulejos que a gente tá pensando em botar umas plantinhas aqui. Que tem aqui uns vasinhos com garrinha pra gente colocar aqui em cima, para as plantinhas ficarem aqui. E aqui a gente tá no nosso quartinho. Por enquanto não temos nada, a não ser esse espelho que vocês já viram, né? Quando vocês viram, eu acho que eles estavam no banheiro, aí a gente trouxe ele pro quarto. Justamente que a gente tá fazendo uma reforma no banheiro, que a gente vai mostrar pra vocês. Isso. Bom, pessoal, se preparem, porque a gente vai começar a mostrar agora as duas reformas bem fortes que a gente tá fazendo aqui no apartamento. Isso. A primeira no banheiro, que não é muito, e a segunda na cozinha, que a gente vai explicar mesmo. Que é monstruoso. Então vamos lá. Bom, então aqui no banheiro, praticamente o que mudou foi isso, como vocês podem ver. Tinha duas colunas aqui de azulejos que eles estavam um pouco estufados, então a gente contratou uma empreiteira para poder fazer a tirada desses azulejos e recolocar eles. Quando eles começaram a tirar, acabou que teve essa parede inteira teve que ser retirada, então ela está sendo aos poucos perfeita, né? Eles tiraram tudo primeiro e agora estão fazendo a massa e colocando aqui os azulejos um por um. Essa parte aqui, como teve alguns azulejos que acabaram quebrando, apesar de ter sobrado alguns, vai ficar alguns azulejos aqui diferentes, praticamente esses aqui vão ser os mesmos, daqui para cima vai ser outro azulejo. Isso não vai fazer muito diferença quando a gente terminar, porque a gente vai fazer a pintura do azulejo por cima, então a gente vai deixar tudo homogêneo, né, de novo. Mas aqui foi praticamente isso, não teve muita confusão. Na cozinha que vai ter mais. Bom, a gente tá aqui na nossa cozinha e vocês já estão vendo algumas coisas um pouco diferentes, talvez. Bom, Paulinho, você que tava aqui no dia, né? Conta um pouquinho a história. Então, o que acabou acontecendo? A gente ia fazer a mesma coisa que a gente ia fazer no banheiro, que era retirar alguns azulejos e recolocar eles, porque eles estavam estufados. Só quando a gente tirou, tinha uma mancha de água por trás dos azulejos e aí a gente teve que começar a abrir para poder descobrir de onde está vindo esse vazamento, né, essa infiltração. E acabou que a gente, primeiro, não estava encontrando cano, então começamos a abrir tudo aqui, quebrar tudo. Esse ponto que a Vega falou, que foi uma hora que me assustou, foi quando o rapaz, eu acho que ele estava batendo aqui e toda essa parte aqui de azulejo simplesmente caiu. Então ela não estava nem um pouco segura, essa parte aqui. O que foi bom no final das contas, que a gente acabou indo ver isso e descobriu que estava tendo essa infiltração, porque podia ter sido muito perigoso quando a gente estivesse aqui com as coisas já, né? Já podia estar com as coisas prontas aqui era onde ia ficar o nosso fogão com um botijão de gás, então você imagina esses azulejos caindo em cima do botijão de gás, que coisa maravilhosa poderia ter sido. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode mostrar é todo esse entulho que tá aqui embaixo. Pois é, gente, não acredito que tudo isso caiu. Então quebrou muito o ladrilho, e aí por isso que a gente não deve fazer a pintura dos azulejos aqui na cozinha, a gente vai acabar optando por um outro jeito de refazer isso tudo aqui. A parte elétrica, que também vocês podem ver, que ela acabou saindo
caindo aqui, então ficou uma confusão porque a gente, além de não encontrar o cano, a gente, depois que encontrou o cano, e a Vega vai mostrar, a gente não estava encontrando onde estava vazando, então foi pior. Tiveram que abrir para poder ver onde estava o cano, né? A gente acabou descobrindo o registro aqui, o cano, a gente acabou descobrindo ele para ver se tinha algum vazamento, e a gente foi quase no outro apartamento para poder descobrir. Vocês devem lembrar que tinha um armário aqui dos outros vídeos que a gente gravou, a gente teve que tirar o armário porque ele estava cheio de água e também para poder descobrir onde estava o cano, né? Acabou que a gente achou aqui uma área onde está minando a água na nossa parede. A gente comunicou a síndica, a engenheira que está cuidando da obra aqui da nossa casa, veio aqui, olhou, a gente conversou com outro apartamento, quebraram outro apartamento e agora a gente viu que a água está vindo de cima, então provavelmente vai ter que quebrar mais 2 apartamentos aqui em cima. Então aqui na cozinha ela caiu, tá totalmente estourada, com água vazando, e a gente vai ter que esperar fechar esse vazamento antes da gente fechar essa parte aqui da cozinha. E pelo que a gente viu, o que a gente vai estar fazendo ainda nessa semana, ainda abrir mais coisa aqui, porque como a gente abriu essa parte aqui, e a gente vai ter que reformar a cozinha toda, né, porque não tem solução mesmo, a gente vai ter que tirar todos os azulejos. E uma coisa positiva disso é 2 coisas, eu acho. Uma, foi bom a gente ter visto isso agora e não ter causado nenhum acidente. E outra, a segunda coisa é que tem a possibilidade da gente fazer uma reforma bem legal e comprar móveis novos também para nossa cozinha. E é isso que a gente tá fazendo. A gente tá procurando, vendo direitinho quais móveis poderiam vir aqui para deixar a cozinha bem mais reformada. Bom, pessoal, acho que foi isso, acho que a grande atualização, até para explicar para vocês porque a gente teve que diminuir a nosso conteúdo, né, por conta que essa parte que acabou atrasando muito a reforma da casa, acabou atrasando a nossa mudança, a internet acabou vindo antes da gente, então a gente tá, como a gente trabalha direto com a produção de conteúdo para a internet, a gente está demorando muito para produzir para a internet, então a gente está fazendo bem aos poucos, produzindo em menor quantidade. Bom, acho que já a atualização foi isso, então eu acho que da casa inteira o que vai mais chamar a atenção de diferente vai ficar a cozinha mesmo, que a gente vai ter que reformar ela toda. Do primeiro vídeo pro último, com certeza essa parte aqui é que vai ficar mais diferente. A gente vai mostrar só depois, né? Até porque para deixar a privacidade das pessoas que estão trabalhando aqui na obra, mas a gente vai atualizando. E tudo que a gente for fazer de pintura, de trazer objetos, todas essas coisas a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.